Comunicação assertiva, como fazer as pessoas se conectarem e entenderem o que você fala. Essa aula é para você que tem dificuldade de manter um tema. Você vai lá, tem um tema sobre algum assunto, mas você sempre foge desse tema. Você nunca consegue se manter naquele tema central que você estipulou. É para você que tem dificuldade de transferir a ideia que vive na sua cabeça para a cabeça da sua audiência. É para você que tem dificuldade de concluir raciocínio. Ou para você que muitas vezes tem uma ideia, você sabe que a sua ideia é boa, mas quando você vai falar, você não consegue falar com clareza ou simplesmente você não consegue convencer as pessoas com facilidade que a sua ideia é boa. Gente, tempo é o ativo mais importante do mundo. O tempo é o ativo que ele não volta atrás. Você não consegue recuperar o tempo perdido. Então, se hoje as pessoas elas zelam muito pelo tempo delas, elas querem usar o tempo delas da melhor maneira possível. Se hoje ela tá aqui assistindo um vídeo seu, assistindo uma aula sua e simplesmente você tá sendo uma pessoa redundante, prolixa, foge do assunto central, fala que o tema do seu vídeo, da sua aula é uma e você entrega outra coisa, a pessoa se sente perdendo tempo. Quais são as chances dessa pessoa ela voltar a te dar algum crédito, voltar a assistir alguma aula sua? É muito baixa. Então é muito importante que você consiga ter essa comunicação poderosa, dominar essa comunicação e fazer com que a sua comunicação seja clara e objetiva, para que você consiga transmitir a sua mensagem da forma mais clara e limpa possível. E é isso que eu quero te ensinar hoje aqui nessa aula junto comigo, tá bem? Quem aqui hoje acredita que tá atraindo pessoas erradas pro perfil? Tem gente aqui que atrai muito concorrente em vez de trazer o cliente final. Tem gente aqui que atrai pessoas aleatórias. Ou seja, que não querem saber daquilo que você vende. Ou pessoas que querem ser muito a sua amiguinha. Ficam perguntando um monte de coisa, querendo mentoria no direct. E não são pessoas que estão prontas para comprar o seu serviço. Ou pessoas que querem te sugar, só atrai curioso, só fica atraindo gente curiosa para o perfil. Quem é que sente que hoje isso acaba acontecendo? E isso, gente, tem um motivo. Por que isso acontece? Vamos lá. Isso acontece porque a sua comunicação não está assertiva. Se ela tivesse assertiva, ela estaria atraindo e acertando exatamente a pessoa que você quer trazer para o seu perfil. Porque através dessa comunicação que você atrai a pessoa que você quer, a pessoa que está pronta para comprar o seu serviço. Eu tive uma aluna que uma vez ela falou assim: cara, Carol, eu só tô atraindo gente que não tem dinheiro para comprar o meu serviço. E quando eu fui olhar a comunicação dela, a gente fez o diagnóstico através de Destrave Seu Poder, eu entendi por que ela estava atraindo pessoas que não tinham dinheiro para comprar o produto dela. Porque a comunicação não é só o que eu falo, tem a parte da comunicação visual, são as 3 linguagens do poder, e um dia eu vou poder falar disso numa live para vocês, que é o meu método. Mas só para vocês entenderem, eu fiz um diagnóstico ali, eu entendi com ela porque ela estava atraindo a pessoa errada. E isso também está muito da comunicação dela. Então, anota aí, se hoje você está atraindo pessoas aleatórias, atraindo pessoas que querem ser amiguinhas, atraindo curiosos, concorrentes, sem sombra de dúvidas, você pode estar com problema na sua comunicação. O que significaria assertividade? Você ter uma comunicação assertiva. A palavra já fala tudo. Cara, uma comunicação assertiva é aquela que você acerta o alvo. E o que você precisa fazer para acertar o alvo? O que você precisa fazer para acertar aquela pessoa que você gostaria? Justamente para poder atrair a pessoa certa. O que você precisa? É conhecer com quem você está falando. É isso. É claro, é simples. Para ter uma comunicação assertiva, eu preciso saber com quem eu estou falando. Cara, a maior habilidade, preste atenção, que uma pessoa pode ter é essa. É conseguir se conectar com a outra pessoa. E para isso eu preciso conhecer quem é ela. Fica muito mais fácil. A comunicação acontece. Por quê? O que é comunicação? Vamos parar e pensar. Comunicação é tornar algo em comum. Mas a maioria das pessoas mais conseguem confundir a audiência do que trazer clareza. E se hoje você tem uma comunicação que é confusa, que você fala uma coisa, mas a pessoa entende de outra forma, você fala uma coisa, mas a pessoa fica confusa, confusão repele, confusão distancia. Muitas vezes hoje você tem uma ideia, por isso que eu falei, a maior habilidade hoje que as pessoas podem ter é transferir a ideia que vive na sua cabeça para a cabeça de quem te segue. E se você consegue passar essa mensagem com clareza, você consegue fazer a pessoa se conectar com você. E aí ela gera confiança, ela gera identificação, ela quer estar perto de você, ela consome seus conteúdos, ela engaja com você, ela compra de você. O que a gente vai falar aqui hoje é justamente você ter essa comunicação assertiva para fazer as pessoas comprarem de você. Hoje, muita gente não tem uma comunicação que conversa com o emocional. Muitas vezes a pessoa é muito técnica, ela é muito fria e ela não consegue despertar emoção e sentimentos na outra pessoa. E quando você sabe a forma certa de fazer isso, quando você consegue conversar com o emocional da pessoa, batata. Esse é o pulo do gato. A pessoa gera identificação com você, ela quer estar consumindo seus conteúdos e ela passa a comprar de você. Então, olha só, primeiro ponto para você conseguir ter uma comunicação assertiva. Conhecer com quem você está falando. Já pensou aí? Lembra de uma pessoa que você conheceu ela? E aí você falou assim, cara,
Meu Deus, eu parece que me conectei muito com essa pessoa. Tipo, eu conheci ela hoje. Eu conheci ela ontem. Eu já amo essa pessoa, já posso dizer que eu amo essa pessoa, né? Tipo Big Brother, que a galera passa uma semana junto. Nossa, eu te amo. Eu sei que eu te amo, é muito forte. Mas por que isso aconteceu? Porque você gerou uma identificação com ela muito rápido. Ou vocês são pessoas que têm valores iguais, ou ela falou alguma coisa que gerou uma identificação com você, que ela gosta de alguma coisa que você gosta, ou ela comentou de uma série que você gosta. Cara, alguma coisa essa pessoa ela falou que gerou uma identificação com você. E aí você falou assim, cara, me amarrei nessa pessoa, meu santo bateu com essa pessoa. Sem dúvidas, já aconteceu isso com você. Uma pessoa que você se apaixonou muito rápido com ela. E por que isso aconteceu? Teve alguma identificação, mas porque você conheceu alguma informação dela que se conecta com alguma coisa sua. Então, o que você fez ali? Você conseguiu acertar o alvo, por exemplo. E aqui é exatamente isso. A gente precisa acertar o alvo. Eu, como comunicadora, que preciso passar o conteúdo para minha audiência, eu preciso saber quem é o alvo. Porque senão eu vou estar falando uma coisa, eu vou estar falando de um assunto e vai te conectar com a pessoa que está do outro lado. Ela vai ouvir e vai falar assim, cara, mas o que essa mulher está falando? Nossa, mas eu vim aqui para ver uma coisa, ela está falando de uma coisa completamente diferente. Ou você fala uma coisa que você acha, no seu entendimento, que é legal para sua audiência, é um conteúdo que a sua audiência vai gostar, mas na verdade sua audiência nem está gostando. É a sua percepção. Não é a percepção da audiência. Isso causa o quê? Uma desconexão com a pessoa, ela para de te ouvir. Então, para você conseguir fazer com que a pessoa se conecte com você, acertar o alvo, você precisa conhecer com quem você está falando. Entenda uma coisa. Por que a gente vende? Por que a gente vende hoje? Porque a gente resolve problemas. Por isso que eu falo que problema é bom, gente. Hashtag problema bom. Adoramos problemas. Problemas é uma coisa boa. Oba, problemas. Por quê? Porque hoje, se você vende, é porque você tem uma solução para um problema de alguém. Correto? Alguém está passando por um problema e o seu produto, quem é que vende curso? Me fala aqui. Quem é que vende mentoria? Me fala aqui. Quem é que vende serviço? Carol, eu vendo serviço, consultoria, consulta, me fala aqui. Hoje as pessoas te contratam para resolver e solucionar algum problema na vida delas. Se você é psicóloga, hoje você trata ansiedade, depressão, distúrbios. Você é dentista, você está tratando ali canal, está tratando ali, às vezes, harmonia, trazer harmonia facial para a cara da pessoa, trazer tratamento estético. Você é uma professora de inglês, você trata o problema da pessoa não saber inglês. Então, entenda uma coisa. Você tem que conhecer a pessoa que está passando por esse problema que você resolve. Quem é essa pessoa? O que ela está buscando? O que ela quer? Quais são as necessidades que ela passa hoje? Quais são os problemas que ela enfrenta por conta desse problema que você poderia resolver na vida dela? Se você não entende quem é essa pessoa, os obstáculos que ela passa, os problemas que ela enfrenta, o que ela escuta, o dia a dia, as situações que ela vivencia, como é que você vai ter uma comunicação que ela vai gerar uma identificação com você? Às vezes você fala uma situação que ela vive, que você acha que ela vivencia, e nem muitas das vezes ela não vivencia aquilo. Então ela vai se desconectar com você. Então, gente, é entender quem é a pessoa, entender quem é a pessoa que está do outro lado. Como é que é o dia a dia dela? Como é que ela sofre com esse problema que você resolve? Porque é a partir disso que você vai criar uma comunicação que vai atingir essa pessoa. Como entender a pessoa com quem eu tô falando? Porque sem isso, sua comunicação não é assertiva. Antes de querer falar para sua audiência, antes de querer se comunicar para sua audiência, você precisa fazer o quê? Ser ouvida. Você quer ser ouvida. Mas como fazer para ser ouvida? Escutar. Você precisa escutar primeiro. A gente quer só falar. Só que a gente tem dificuldade de escutar o que as pessoas estão dizendo, o que as pessoas estão comentando, falando. Então, escute antes de sair falando. Não tenha medo, por exemplo, de fazer perguntas para sua audiência. Entender a situação que seu cliente hoje ele se encontra. Ao contrário, você tem que fazer isso. Você precisa conhecer esse cara. Você não quer falar a língua dele? Você não quer entender os problemas que ele passa? Você não quer entender mais a fundo essa pessoa? Então, você precisa perguntar para ela. Porque você sabendo isso, você consegue descrever exatamente o que ela passa, exatamente o que ela pensa, exatamente o que ela imagina. E quando você consegue fazer isso, você cria uma conexão maior com ela. Por isso que eu bato e repito isso sempre. É pesquisa. É entender e conversar com a sua audiência. Muitas de vocês fazem uma parada muito errada aqui no Instagram. Muito, muito. Eu vou falar aqui agora com 90% das pessoas que cometem esse erro. Um erro muito grave. Você trata o seu Instagram como se fosse um monólogo. Muita gente aqui trata o Instagram como se fosse um monólogo. Como assim, Carol? Um monólogo? O que é um monólogo? A pessoa entra, ela fala. Sabe um monólogo que a pessoa fala sozinha? Não tem outra pessoa contracenando com ela? Muitas vezes você trata o seu Instagram como se fosse um monólogo. Você chega, você cria ali um post, um conteúdo, e você não abre espaço para sua audiência conversar com você. Ou você cria um post, e aí você não cria um contexto na sua comunicação para abrir um CTA, uma chamada para ação, ou seja, uma pergunta no final. E você já passou por essa situação? Me conta aqui. Ou nos stories, você não cria um contexto para fazer a pessoa te responder, te mandar direct ou responder sua caixinha de pergunta. E aí você só vai lá, faz um stories no dia a dia, aquela coisa sem intenção, vai lá, faz um stories do café da manhã, bom dia. Aí marca o final do treino, grava o filho rindo, grava o cachorro, sem nenhuma intenção. Ou seja, você não está fazendo a sua audiência engajar com você, te dar respostas. Como é que você vai entender mais da sua audiência se você nem abre espaço para ela falar?
Então, muitas de vocês aqui, em vez de tratar... As pessoas estão na rede social, eu sei que parece meio lógico o que eu vou falar agora, as pessoas estão aqui para socializar, as pessoas estão aqui para dialogar, ter um bom papo. Mas se você vem aqui, você acha que está fazendo certo, criar um conteúdo e ir embora, ou fazer uns stories aleatórios e nunca criar um contexto antes de abrir a caixinha de pergunta, a pessoa te responder um direct e você bater um papo com ela, de que vai adiantar? Não adianta de nada. O seu trabalho aqui no digital é ouvir as pessoas, é conversar com elas. Então, assim, como eu tô falando pra vocês, não é comum eu entrar no feed de algumas seguidoras e ver que não tem um diálogo, tem um monólogo ali. É a pessoa vomitando conteúdo e indo embora. Então, assim, preste atenção, uma coisa que é muito importante pra falar. Eu até faço uma analogia que é o seguinte. É como se você... Imagina você entrando numa reunião com a tua equipe hoje. Você entra numa reunião, aí você vomita conteúdo, você fala o que você pensa, aí você levanta e vai embora da reunião. Tipo, não tem cabimento, não tem contexto. Você não abriu para as pessoas dialogarem com você, falar o ponto de vista dela, falar a ideia dela, falar o que ela pensa sobre a sua reflexão. Então, o que acontece? A pessoa nem consegue falar com você. Então, como é que você vai tirar a informação da sua audiência e usar isso para ter uma comunicação assertiva? Então, gente, é entender que é o seguinte, as pessoas reagem quando você gera identificação com um desejo e problema delas. Elas saem da passividade e elas vão para atividade por causa disso. Hoje você fala assim, cara, mas as pessoas elas não reagem comigo. Cara, as pessoas não me respondem. Cara, as pessoas elas me ignoram. Eu abro caixinha, a galera não me responde. Eu até faço CTA no final do post, pergunto lá, e você passa por isso, mas as pessoas elas não me respondem. Por que será que elas não respondem com você? Porque você não cria todo um contexto para ela responder. Você não tá conversando com as dores e os problemas dessa pessoa. Quando você começa a conversar com realmente os problemas que ela está enfrentando, as dores, os obstáculos, os sintomas que ela está sentindo, ela vai gerar identificação com você. Não tem como, é muito mais forte do que ela. Aí ela vai querer responder sua caixinha. E isso é o quê? É uma comunicação assertiva. Só que tem que fazer esse trabalho para a pessoa poder te dar respostas. Quando eu não tinha essas respostas da audiência, eu ia na minha concorrência, que não tem nada a ver, não tem nenhum problema você fazer isso, analisar a concorrência, ver os comentários, o que as pessoas estão comentando nos posts dos meus concorrentes, que aquilo ali são dores. Então, se a sua comunicação ela não conversa com os problemas e as dores da sua audiência, fica muito difícil você ter uma comunicação assertiva. Fica muito difícil a pessoa ela gerar uma identificação com você. Porque, como eu falei, as pessoas elas vão reagir quando você gera identificação com o desejo e o problema delas. Elas saem da passividade, elas entram na atividade, elas começam a reagir, elas começam a interagir com tudo aquilo que você está falando para elas, tá? Então, preste atenção nisso. Cara, como é que hoje eu posso arrancar informações da minha audiência e trazer isso na minha comunicação, e trazer isso no meu conteúdo? Que aí isso vai fazer a galera se identificar. Será que hoje você está sabendo trabalhar os problemas que elas enfrentam, os desejos? Por exemplo, você não quer gerar desejo para as pessoas comprarem o seu produto, o seu serviço? Só que para você gerar desejo, você tem que saber do problema. As pessoas só têm um problema porque elas têm um desejo por trás. Elas só têm um problema porque elas têm um desejo que ela não consegue alcançar. E muitas vezes, a solução para esse problema é o seu serviço. Não, na maioria das vezes, é o seu serviço, o seu produto, sua mentoria, o seu curso. Só que se hoje a pessoa, você não faz a pessoa enxergar esse problema, você não faz a pessoa abominar esse problema, ela não vai enxergar você como a solução. Ela não vai desejar a solução. Concorda comigo? Então, gente, é tirar a informação da audiência. Aí a pessoa passa a confiar mais em você, ela passa a querer estar mais perto de você, ser ajudada por você. E ela passa o quê? A comprar de você. Porque, olha só, preste atenção. Você vai ser a pessoa que fez ela abominar o problema dela, fez ela enxergar o problema dela, fez ela ter ira sobre o problema que ela tem, fez ela enxergar que se ela não mudar o caralho desse problema, ela vai ter que aguentar consequências no futuro. Você vai ser a pessoa que vai despertar emoções e sentimentos nela. Então, adivinha quem é a pessoa que, depois de dar todo um direcionamento para ela, de quem que ela vai comprar? De você. Então, assim, a tua concorrente, teu concorrente, ele pode ter mais experiência que você, ele pode ter mais tempo de mercado. Mas se for você, a pessoa que vai levantar o problema dela, vai mostrar o que ela sente e conseguir falar exatamente, explicar exatamente a forma como ela se sente, ela vai querer comprar de você. É de você que ela vai querer ter o problema sanado, o problema solucionado. Tá bom, Carol, já conheci a persona, já sei com quem eu tô falando, tô estudando ainda. Beleza, mas a sua mensagem, ou seja, aquilo que você tem para falar, precisa ser claro. Trazer clareza na sua mensagem. E, gente, trazer clareza na mensagem não é falar bonito, não é usar palavras rebuscadas, falar palavras difíceis para mostrar autoridade, ou falar de uma forma que não tem vícios de linguagem. Não é nada disso. Claro, é importante, né? Você ter uma fala mais limpa, que não fique tá, né, gente? Né? Entendeu? É um saco. Muitas vezes você assiste uma pessoa que tem muito vício de linguagem. Mas isso é treino, isso é prática. Isso é prática, ok?
Não fique revoltada com isso. Só que eu tô falando aqui da mensagem. E a sua mensagem, ela tem que chegar de uma forma que a pessoa entenda. A pessoa precisa entender o que você está falando. Então, esquece a questão de vício de linguagem agora. Clareza na fala é a capacidade que você tem de transmitir a mensagem de uma forma objetiva para que ela seja compreendida pela pessoa que está escutando. Se você consegue fazer isso, você tem uma comunicação assertiva e objetiva. Ou seja, o que você diz precisa chegar da forma certa para a pessoa que te escuta. Se não, sabe quando você tá mandando um áudio de WhatsApp? Acontece muito isso. Você tá mandando um áudio no WhatsApp pra alguém, e aí você quer dizer uma coisa, e a pessoa ela interpreta de uma maneira completamente diferente daquilo que você falou. Aí você fala assim, você tá falando pra pessoa, aí você fala, aí a pessoa fica puta com você, ela entende de uma maneira diferente, aí você fica, não, cara, não foi isso que eu quis dizer. Não, aí você tenta ficar se explicando pra pessoa. Que, tipo, você falou de uma maneira, mas não, a pessoa interpretou de uma maneira errada, você tem que ficar se explicando. Quem já passou por essa situação de você mandar um áudio, a pessoa fala, nossa, mas que grosseria. Nossa, mas pra que isso? Ou ela entende de uma maneira errada e tem uma briga. Cara, isso é muito bizarro. Aconteceu isso há pouco tempo aqui com a gente. Então, assim, isso acontece aqui no digital também. Só que qual o problema se isso acontece aqui no digital? Muitas vezes, a pessoa ela recebe a sua mensagem de forma errada, mas ela não te fala. Por exemplo, vamos supor que eu fale alguma coisa aqui na live e alguma dessas pessoas que estão me ouvindo aqui receba essa mensagem de uma forma errada. Ela muitas vezes não vai expor aqui para mim. Ou ela vai se desconectar e vai embora, vai sair, o que acho que não está acontecendo, que está aumentando o número de pessoas aqui. Ou ela simplesmente ela vai querer retrucar, mas poucas pessoas vão chegar e vão querer debater aqui comigo, discutir comigo. Ela simplesmente ela vai se desconectar e vai sair da live. Muitas vezes ela nem vai gastar o tempo dela discutindo. Então, é sua obrigação como comunicadora passar uma mensagem de forma clara e correta. Vamos falar aqui sobre isso. Por isso, gente, que eu falo que comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Por isso que eu falo, se a sua comunicação está baseada na confusão, não está se conectando com a pessoa, o que acontece? É o que eu te falei lá no início. Vai atrair concorrente, se a sua mensagem estiver num nível de concorrente, não para o cliente final, vai atrair a pessoa errada, vai atrair curioso, vai atrair gente que não está interessada no que você vende, vai atrair gente que não tem dinheiro, atrai sim, dependendo da sua comunicação, atrai gente que quer só sugar a sua energia, mas não quer comprar de você. Você não prepara elas através da sua comunicação. E se o outro não entende o que você está falando, vai desconectar, vai ficar, vai embora. Por isso que se a gente não entende, olha só, presta atenção, se a gente não entende, ou a gente não é inserida num contexto, a pessoa não é inserida num contexto, ela não vai engajar com você. Como eu falei, não responde caixinha, te ignora, enfim. Então isso passa por algumas coisas que você precisa começar a ficar ligada na sua comunicação. Ponto número 1, trazendo o que eu estava falando antes. Ter clareza da sua mensagem. Por exemplo, o que você quer dizer com isso que você está dizendo? Eu sei que parece meio confuso, mas preste atenção. O que você quer dizer com isso que você está dizendo? Quando você está passando uma mensagem, tenta entender que tipo de reflexão você quer que aquela pessoa tenha. Que emoção que você quer que aquela pessoa ela sinta quando você está falando. Eu tô aqui para aumentar o seu nível de consciência em relação ao problema que você tem. Qual problema é esse? Uma comunicação confusa. E como eu falei, uma comunicação confusa não conecta, não gera confiança, não vende. E o que aconteceu para poder aumentar esse nível de consciência? Eu reuni algumas informações importantes para fazer você refletir. Então, preste atenção. Para você ter uma mensagem que realmente você leve uma mensagem clara e objetiva para sua audiência, entenda. Qual é a reflexão que eu quero que ela sinta com isso que eu vou dizer? Qual é o objetivo final com essa reflexão aqui? Qual é a reflexão que eu quero que ela faça a partir desses stories, dessa postagem, dessa live, desse nugget, desse vídeo que eu tô criando aqui? Porque quando você entende isso, você entende se a mensagem vai ser passada de forma clara ou não. E como eu falei, se a comunicação hoje está confusa, não vai vender, não vai conectar.